Olá, nesse capítulo 4, Esperança Matemática, nós vamos ver alguns conceitos muito importantes para serem praticados posteriormente. Então é muito importante que a gente entenda um pouco desses conceitos, guarde-os no futuro, quando estivermos fazendo a aplicação desses conceitos, a gente retorna nesses slides e expande os conceitos deles. Média de uma variável aleatória. A gente aprendeu lá no capítulo 2 sobre esses conceitos. Então, nós estamos tratando basicamente de equações matemáticas. Se f de x, uma variável aleatória, maiúscula, com distribuição de probabilidade f de x, ou seja, os possíveis resultados para esse evento, com base num elemento do espaço amostral x, a média ou o valor esperado, ou seja, a esperança matemática ou a média é para o x discreto, né? É cada valor vezes a sua função, a somatória. Para o contínuo, seria a integral desse valor vezes o seu y, que seria a área. Se eu pegar cada x vezes cada y, nesse ponto aqui, ó, cada x vezes cada y, se eu integrar isso tudo, eu tenho a área. Ou seja, a área daquilo me dá a média daquele valor em cada dx. Se x é a variável aleatória que denota a vida em horas de certo equipamento eletrônico, então assim, x é uma variável aleatória, que denota a vida, ou seja, é uma estimativa. Agora, a matemática, a função densidade de probabilidade, ou seja, a equação que determina isso, é dada por f de x, se o x for maior que zero. Se o x for igual a zero, caso contrário, ou seja, sempre que o x for maior que 100, então é zero. O número de horas de certo equipamento eletrônico, denota a vida em horas. Determine o valor esperado de vida desse tipo de equipamento. Então, pela definição 4.1, por essa definição, eu tenho aqui, pela definição, se o próprio valor diz que o limite de x é maior que 100, então aqui eu não vou ter menos infinito, eu vou ter 100 até o infinito, que é o valor ali. De cada variável, x vezes a sua estimativa de probabilidade, que é f de x, dx. Então, se eu integrar esse valor, vai dar igual a 200. A gente pode utilizar o máxima para fazer essa integração, a gente vai ver esse exemplo, não vou interferir aqui nos slides para não ir lá fazer e voltar, mas é a integral simples deste valor. Portanto, podemos esperar que tal tipo de equipamento dure em média 200 horas. Ok? Então, essa é a estimativa do número de horas que ele vai durar. Essa equação foi dada em função de toda a população coletada desses valores. A variância e a covariância da variável aleatória. Seja x uma variável aleatória com distribuição de probabilidade f de x e média mu. Então, a variância de x é essa equação discreta. Eu não vou me prender muito na discreta, porque a gente vai usar basicamente a contínua. Então, a variância, que é σ2, ela é a esperança de x menos a média elevado ao quadrado, que é igual à integral de menos até mais infinito, da curva toda, de x menos a média elevado ao quadrado vezes a função dx, que é a integral disso, se for, no caso, contínua. A raiz quadrada positiva da variância é chamada de desvio padrão de x, que é a variável aleatória da minha amostra, não da minha, essa da minha população, não da minha amostra. Aí ele fala um pouco sobre distribuições iguais e dispersões diferentes. Então, eu posso ter uma mesma distribuição com valores diferentes de dispersão. Então, eu posso ter o valor central igual a 2 mais simétrico e o valor central igual a 2 mais assimétrico.
mais distribuído. A variância de uma variável aleatória x então a variância é dada por esse valor aí, como a gente viu aqui nessa equação anterior. Aí ele vem um pequeno exemplo para a gente entender a aplicação do conceito sem se preocupar muito com o exemplo. Seja a variável aleatória x, o número de partes defeituosas em uma máquina quando 3 partes são amostradas da linha de produção e testadas. Então ele tem essa condição dos resultados. A seguir temos a distribuição de probabilidades, que são valores que ele obteve nesse experimento. Calcule a variância. Primeiro, calculando a média. Qual que é a média? A média conforme dado essa equação aqui, é o valor de x vezes a sua função, que foi dado aqui anteriormente. Aqui, ó, a média é o valor de x vezes a sua função. E o x2 é dado, então, vamos calculando a média. Então, x vezes 0,51, aqui, ó, 0 vezes 0,51, às vezes eu esqueço que eu estou com o mouse aqui. 1 vezes 0,38, 2 vezes esse vezes esse. Então, ele fez, essa é a média desses dados. Agora, qual que é a esperança matemática para que eu tenha x ao quadrado? Então, ó, agora a esperança de x ao quadrado, essa esperança de x, e de x ao quadrado, eu tenho 0, 1, aqui, ó. Agora, ó, o 2 é o quadrado, tá vendo? Ou seja, a esperança de x ao quadrado é igual ao elemento x ao quadrado vezes a função, que vai me dar esse valor. Então, essa equação aqui, ó, me dá a variância, que é exatamente essa equação aqui, ó. É a esperança da variável aleatória ao quadrado menos a média ao quadrado. Então, se eu tenho a esperança da variável aleatória ao quadrado menos a média, ao quadrado eu tenho esse valor. Esse é uma das formas de calcular a variância desses valores. Existem outras formas de calcular, a gente vai vê-las, mas a ideia é você entender que esses valores podem ser calculados de várias formas, sempre utilizando as nossas ferramentas numéricas. Seja x e y variável aleatória com distribuição de probabilidade contínua. Então agora eu tenho duas variáveis. A covariância discreta é essa e a covariância contínua é essa. Basicamente, apenas vamos guardar essa informação, porque lá no futuro nós vamos trabalhar com duas variáveis. E inseri-las agora, depois que a gente tiver bastante prática com uma variável, a gente vai conseguir facilmente perceber a segunda. Então, esse é o conceito da covariância de x e de y, baseada em duas variáveis aleatórias x e y. A covariância entre duas variáveis x e y, com média x e média y, respectivamente, é dada por essa equação. Então, essa equação é simples, ela é muito fácil de ser calculada. Seja x e y variável aleatória com variância x e y e desvio padrão de x e de y, respectivamente. O coeficiente de correlação entre uma e outra, lá na frente eu vou precisar muito desse conceito de coeficiente de correlação, mas como eu não posso agora me estender na prática, vocês vão ver que é muito simples esses cálculos. Então, ó, a covariância de x e y foi dada aqui, então é sobre o desvio padrão de cada um. Então eu tenho a covariância, ó, seja x e y variável aleatória com covariância x e y e desvios padrões de x e de y. Então eu tenho essa equação que define o coeficiente de correlação entre x e y. Então, esse é o coeficiente de correlação, essa é a covariância entre x e y, e esse é o desvio padrão entre eles. Esses conceitos, essas simbologias, essas formas de escrever, elas são muito importantes. Vai anotando isso, que lá na frente a gente vai precisar de retornar a esses conceitos e lembrar dessas definições. Teorema de Chebyshev. Ele é um teorema muito importante, ele é simples, mas ele é muito importante. Simples no sentido do quanto nós vamos utilizar. A probabilidade de que qualquer variável aleatória x assuma um valor, ou seja, ó, a probabilidade de que uma variável aleatória assuma um valor a k desvios padrões, ou seja, eu quero saber o quanto ele vai assumir a cada desvios padrões da média
é pelo menos 1 menos 1 sobre ele ao quadrado. Essa teoria, esse teorema de Chebyshev, ele nos permite fazer vários cálculos no futuro. Então, o mais importante é a equação da probabilidade. Olha, a probabilidade dele é a média menos k vezes o desvio. Isso é muito importante, porque se eu tenho uma média e se eu tenho o desvio, e eu quero saber o valor que ele vai assumir a k desvios padrão da média, eu tenho esse valor. E ele tem que ser maior do que 1 menos k sobre 2. Lá na frente nós vamos entender um pouco como que a gente consegue calcular essas possibilidades de acontecer um valor com base na sua média e seu desvio padrão. A estimativa X maiúscula desse valor, a probabilidade desse evento acontecer, mas com base toda nessa teoria de Chebyshev. Essas variabilidades de observação contínua em torno da média. Então eu posso ter em torno da média mais achatada, mais distribuída e mais alongada, uma média maior, e os desvios padrões menores, desvios padrões maiores. A gente vai ver isso com bastante propriedade depois. Agora essa parte é bastante teórica. Variedade das distribuições discretas, essa parte discreta a gente vai apenas entender, é basicamente o mesmo conceito e pronto. Esse é o que a gente precisava de destacar nesta unidade. Posteriormente a gente vai retornar a isso nas formas práticas, ok? Muito obrigado.